Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pocket, um conteúdo aqui do 45 Minutos, em que a gente trata de temas especiais, de notícias do dia, notícias quentes, informações que são fundamentais que a gente traga no dia em que elas acontecem. Não dá para deixar para esperar um raiz na segunda-feira, um telecast. A gente precisa ter um pouco mais de urgência e de velocidade. E esse é o novo formato que a gente lançou há algumas semanas. E hoje, eu, Fred Figueroa e Cássio Zirpoli estamos aqui para tratar, Cássio, do que já salta aos nossos olhos aqui na tela, a manchete, a pior negociação da história do esporte. Tá? No final de janeiro, o esporte anunciava a chegada do atacante Carlos Alberto, reserva do Botafogo, tá? Por um valor que deixou todos aterrorizados, se perguntando como, por quê, qual a razão, o que justificaria o esporte investir absurdos 15 milhões de reais no atacante reserva de qualidade questionável, que vinha se desvalorizando desde que o Botafogo adquiriu seus direitos federativos junto ao América Mineiro. Carlos Alberto se desvalorizou no Botafogo. Mesmo assim, Cássio, foi super inflacionado e o Sport aceitou essa compra de 15 milhões de reais por 60% dos direitos. Tá? Agora, em julho, depois de apenas 25 partidas, a grande maioria entrando no segundo tempo, 3 gols marcados, um contra o Decisão, um contra o Motoclube, o outro contra o Maguari, tá? Depois de basicamente sacramentar a eliminação do Sport da Copa do Nordeste com um gol perdido na última bola do jogo, numa finalização constrangedora, chega ao fim essa passagem de Carlos Alberto no Sport. Eu vou te chamar de primeira passagem, porque o Sport adquiriu o jogador e não vai ser fácil escoar em definitivo. Não vai ser fácil arrumar alguém que assuma esse problema, ainda que, sei lá, deixando 50%, 60%, 70% de prejuízo para o esporte. Para você ter ideia, Cássio, da desvalorização no mercado, ele está indo para a Série B, jogar no Cuiabá, enquanto o esporte traz Derek, atacante do Cuiabá, que, convenhamos, é só para dizer que teve uma troca, né, Cássio? Fred, essa negociação não há... E por muita gente falando, não teve engenheiro de obra pronta. Como você falou, quando foi anunciado, o problema sempre foi o valor dessa negociação. Porque muitos jogadores não renderam no esporte. O esporte contratou, o cara não rendeu e o futebol, infelizmente, é assim. Quando você não tem uma direção de futebol com um nível de acerto muito bom. Acontece. Se tivesse sido emprestado... eu consegui um empréstimo com o Botafogo, empréstimo até oneroso. Assim, pagou, sei lá, R$1 milhão para um ano, sei lá, 1 ano e meio de empréstimo, enfim, alguma coisa do tipo, com uma cláusula de compra se ele atingisse alguma meta, alguma coisa desse tipo, que é muito comum hoje em dia. Mas a gente não faria esse vídeo. Esse vídeo não existiria. Carlos Alberto seria um atacante que foi muito mal no esporte, mais uma negociação ruim do clube, mas seria um padrão de negociação. A questão é que, desde o primeiro momento, o Sport enxergou Cristiano Ronaldo, assim, basicamente, em Carlos Alberto. Enxergou uma mina de ouro que ninguém estava vendo. Tipo, a direção do futebol, o scout do esporte, o então vice-presidente Guilherme Falcão, o presidente Yuri Romão, todo mundo que faz o futebol do esporte, olhou e falou, isso aqui é uma oportunidade de ouro. Porque quando a gente diz que é 15 milhões por 60%, isso significa que quando o esporte pagou, o Botafogo conseguiu, mérito de Textor, inclusive, precificar Carlos Alberto em 25 milhões de reais. Porque os 100% de Carlos Alberto, Fred, em janeiro, quando o esporte comprou, hoje certamente não, mas em janeiro era um atacante que valia 25 milhões de reais, 5 vezes mais, basicamente, do que o Botafogo investiu, e sem nenhuma justificativa para isso. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores, compondo elenco. Assim, o esporte não pagou isso porque o jogador foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, acredito eu.
O jogador não tem culpa nenhuma do Sport ter investido tanto, tá? Assim, Carlos Alberto não tem culpa de valer 15 milhões de reais. A culpa é do Sport, que olhou o desempenho do jogador e achou que o futebol que ele apresentava e o potencial que ele tinha de desenvolvimento, acho que talvez no futebol é comum se apostar nisso. Quando o Real Madrid pagou a fortuna que pagou por Vinícius Júnior ao Flamengo, Fred, aquilo ali foi, e até aquela frase clássica que até um dirigente falou, ó, no futuro o Real Madrid vai achar que pagou pouco, apesar da fase de Vinícius Júnior atualmente, mas aquilo era o potencial que se enxergava, a explosão do jogador, a habilidade do jogador, daqui a alguns anos ele ia ser um tal jogador. Então imagino, Carlos Alberto tem 23 anos, que o Sport, ok, viu ali, o jogador ainda não tinha se desenvolvido tanto, mas viu um potencial que em alguns anos poderia ser um jogador de explosão, de uma finalização, mas os indícios assim não eram para isso. E esse era o primeiro ano do Sport voltando à primeira divisão. O Sport estava com um volume de receita, Fred, para investimento como nunca teve na sua história. O Sport, a gente vai mostrar alguns dados daqui a pouco, mas assim, um dado que todo mundo já cansou de falar, que 57 milhões de reais em reforços. Quantas vezes a gente falou, a gente não vê esse dinheiro em campo. A gente simplesmente... No jogo contra o Mirassol, o último jogo da Série A, até a gravação desse vídeo, chegou um momento que nenhum desses reforços estava em campo. O Sport, assim, chegou um momento assim, que o Sport estava jogando sem que nenhum desses milhões estivesse em campo, o que mostra assim, que não estavam rendendo. E na hora que o Sport gasta tanto dinheiro, poucas foram as certezas. Por exemplo, jogadores prontos, eu digo assim. O Rivera foi esse jogador, basicamente. Ó, precisar de um volante, ali pelo atrás dos volantes, assim, ó, esse cara tá pronto e o valor é esse. E como o Sport não tem nenhum volante, já estava batendo desespero, pagou aquele valor, mas era jogador pronto. Os outros não. Mas mesmo nos outros, e a gente também falou isso no começo, havia diferença, a diferença gritava. O Sport pagou caro por Atencio. O que é muito curioso ainda é o quanto Atencio é subutilizado e Carlos Alberto foi superutilizado. Assim, ainda, isso também chama atenção. Porque o último ano, Atencio foi uma das revelações do futebol argentino. Um jogador de destaque de um time que ganhou um dos títulos nacionais do futebol argentino, o Central Córdoba, campeão da Copa Argentina, que esse ano ganhou do Flamengo na Libertadores na primeira fase. Aquele time tinha Atencio, Rodrigo Atencio, como um dos destaques. Então, quando o Sport investiu 12 milhões em Atencio, ali não era só o Sport olhando, não. Que eu acabei de falar, Carlos Alberto, ó, quando o Sport olhou para Carlos Alberto, foi só o Sport olhando isso. Ali tinha uma disputa e sabe-se lá como o Sport ganhou essa disputa. E trouxe um jogador que, ó, é um jogador que teve um bom ano em 2024 e pode ajudar dentro de um mercado sul-americano. Então, assim, ó, aquele valor fazia sentido dentro do cenário inflacionado. O de Carlos Alberto, não. O ano de 2024 de Carlos Alberto não indicava esse valor. Os últimos anos dele, na verdade, apesar de ser um jogador muito jovem ainda, e um valor mais caro do que o de Atencio. Atencio foi 12 e Carlos Alberto 15. No primeiro momento, quando saiu esse valor, acho que foi Vender Casagrande, acho que foi o primeiro a falar que foi esse valor. Porque até ali o Sport está comprando o Carlos Alberto, está negociando o Carlos Alberto, e beleza, é um como outros tantos jogadores que o Sport estava negociando, Fred, no início do ano. Na hora que saiu o valor, turma, opa, peraí, meu amigo. Assim, não é demais, não. E o Sport nunca tratou demais. A direção do Sport sempre tratou, mesmo quando o jogador já estava mal. Tanto é que tem a frase clássica de Guilherme Falcão que ia existir a filhinha do perdão em algum momento, porque mesmo quando o futebol já não aparecia, ainda havia uma certeza absoluta de que os jogadores iriam se desenvolver. Mas isso pode até acontecer, repito, o jogador é muito novo, mas no Sport passou muito longe de acontecer isso. Então, quando a gente tem uma frase dura, como é o título desse vídeo, Fred, alguém pode lembrar, teve um em 1982 que foi péssimo, ou em 1964, alguma coisa assim. Pode existir. Mas eu acho que eu e você, acho que a gente acompanha futebol um pouquinho de tempo também, para dizer que, ó, eu acho que eu não vi nada parecido, não. Eu acho que essa é a pior negociação da história do esporte. Cássio, e essa negociação, ela vem acompanhada, né, de nuances que tornam tudo muito pior, tá? Eu acho que é bom realmente, como você falou, a gente voltar no tempo, porque não é assim, são engenheiros de obra pronta. Não. Eu não vi uma voz de aprovação. O máximo que a gente ouviu, e até nós mesmos ponderamos aqui, foi nada contra o jogador. Se o Sport tivesse anunciando aqui, ó, Carlos Alberto, como você deu exemplo desse programa já, Cássio. O Sport pegou emprestado aqui 1 milhão.
Ok, é um jogador que foi bem no América, foi mal no Botafogo, mas jogava de vez em quando no Botafogo, cabe. Faz parte da lógica, do perfil de jogador que o Sport está trazendo, tá? A gente, se o Derek que está vindo agora no lugar dele naufragar, não vai tomar mais do que 30 segundos, 1 minuto de uma análise nossa em qualquer programa que a gente fizer. O que sempre se questionou muito no entorno de Carlos Alberto é o valor que foi pago por ser desproporcional às condições financeiras do clube e desproporcional ao talento técnico já mostrado por Carlos Alberto. A gente nunca entendeu, tá? Por que o Sport enxergou esse valor nesse jogador. E eu separei aqui duas reportagens, tá? Uma do GE, assinada por Daniel Leal, com falas de Guilherme Falcão, e uma que o Diário de Pernambuco registrou de uma entrevista de Yuri Romão, né, no programa Léo Medrado e os Traíras. Primeiro, a de Guilherme Falcão é uma entrevista ainda do dia 17 de janeiro, quando ele sinaliza explicar como o Sport está fazendo investimentos desse porte, tá? E me chama a atenção algumas falas. Obviamente que o valor que a gente tem hoje em orçamento, ele não seria suficiente por si só para fazer um vencimento a essas operações que a gente está implementando, certo? Então, a estratégia tem dois vieses. O primeiro é a diluição. Por exemplo, se a gente fecha um jogador que custa 5 milhões, a gente vai pagar 5 milhões, a gente não vai pagar 5 milhões esse ano, vai pagar os 5 milhões ao longo do contrato. E hoje, Cássio, Foi o na caso do Carlos saída. Alberto, acho que é 1 ano e meio de parcela. Hoje, na saída de Carlos Alberto, na matéria também do GE de Camila, dizia: o Sport fracionou em 16 parcelas. 16, Começou a pagar agora em maio. Pagou maio, junho, julho, e agora tem mais 13 para pagar. É o Sem seguinte, sequer comprou um utilizar o celular jogador. caríssimo, dividiu em 12 vezes e foi assaltado no Carnaval de Olinda. E vai ficar pagando o resto do ano aí o celular. E aí eu vou ler a segunda parte, tá, Cássio, da reportagem, que diz o seguinte: já a segunda estratégia desenvolvida foi a prospecção de investidores que entram com o esporte no risco de sucesso da operação. Ou seja, o clube está realizando aquisições em parceria com investidores dispostos a atuar como parceiro nos investimentos. Aí abre a fala de Guilherme Falcão. Isso quer dizer que o rendimento, a remuneração do investidor, ela vai estar atrelada a uma possível potencial de revenda desse atleta no futuro, em que o ganho que ele vai ter vai ser maior ou menor a depender do sucesso da operação. Então, essas duas estratégias que estão conciliadas têm permitido que a gente faça esses movimentos que vocês estão vendo, que a gente sente e percebe que está chamando a atenção da torcida e da imprensa. Isso decorre de dois fatores elementares. Essa matéria, Cássio, do dia 17 de janeiro. Achou bonito pagar caro. Perfeito, Cássio. Você achou bonito pagar caro. E uma outra frase, Cássio, de quem também achou bonito. Ou seja, chamando a atenção, ou seja, não conseguiu identificar que estava chamando a atenção pelo absurdo e não pela admiração. Pelos valores virtuosos, né? Pelo e dizer, aí, caramba, como é o esporte agora e tal. E aí, Cássio, uma segunda fala que a gente repercutiu muito, que é a de Yuri Romão, nessa entrevista no programa Guilherme Medrado, né? Que isso já com uma fase andando, já é uma fase. O Guilherme Falcão já tinha falado que todos iriam para a filinha do perdão em relação a Matheus Alexandre e Carlos Alberto. O presidente fala o seguinte: Carlos Alberto ainda é um garoto, está em formação. Quando fomos atrás dele, a ideia era contar com um atleta jovem, um ativo que pudéssemos negociar futuramente. E já temos, inclusive, uma cláusula de venda no contrato dele, com valor mais do que o dobro do que pagamos. Foi o primeiro contrato em que o atleta já chegou com a cláusula de venda por quase o dobro do preço. Essa frase, quando dita, chamou a atenção de todo mundo e no dia seguinte, todos ficaram sem acreditar que essa cláusula que Yuri Romão jogou numa entrevista para sair de uma resposta mais difícil, ali como se fosse uma vantagem, essa cláusula era inacreditável. Que era, se Carlos Alberto desse certo, já tinha preço. O Botafogo podia dizer assim: ó, ei, peraí, Sport.
O Botafogo botou preço num produto que já não era dele. Exatamente. Peraí, Sport, tu quer vender por quanto? Não. Aqui, ó, eu vou pagar 30, o resto quem lucra sou eu. Tá? Cadê agora a cláusula para o Botafogo assumir metade do prejuízo? Por que não fez essa? E se não render, a gente pode pagar metade do Botafogo? Essa cláusula trata assim, Fred. Até hoje, eu não vi a cláusula. Assim, Sim, exato. Eu trato como. Veja só, que estou sendo bonzinho. Que o presidente ali acabou se complicando e não falou exatamente o que é a cláusula. Por quê? Por que eu digo isso? Porque se for exatamente como foi dito, é assim, é enlouquecedor que alguém ache que é uma cláusula positiva para quem está comprando. Aí você está comprando um jogador, um jogador que é muito acima do seu potencial e que o mercado, não, que só você está enxergando um valor desse. Aliás, só você, embora o Sport tenha dito que outras pessoas, outros clubes tentaram comprar e tal. Enfim, eu fico imaginando quem é que repassou essa informação para o Sport, né? Quem está vendendo, talvez, né? Quem está vendendo, exatamente. Aí você está comprando o jogador por esse valor e você está pagando isso tudo e você está assumindo um risco enorme, muito acima do seu orçamento, como o próprio vice-presidente do Sport disse que era. E se der certo, você não vende por 100, não. Você não vende... Você comprou o que? Meu irmão, fez 15 virar 100, virar 80, virar 100. Não, vira 30. Os 15 que tu comprou, se der certo, vai sair por 30. Assim, como assim sair por 30? Como é que isso é dito? Como é que isso pode ser dito? É isso que eu falo. Eu acho, no fim das contas, tem algumas opções. Outra opção é a gente ter realmente entendido errado. Tudo errado. A gente entendeu errado. O presidente não se expressou muito bem, porque a letra C, que é simplesmente é isso mesmo, é surreal. Cássio, o problema é que a letra C é para tudo, desde que essas contratações foram anunciadas. Eu já fiz vários comentários aqui, realmente assim, sem querer acreditar que o Sport assumiu tamanho risco e agora, ao que tudo indica, salvo uma reversão. Isso não é só risco não, pô. Isso não é risco não. Veja, não é só risco não, isso. Risco é a aquisição por 15 milhões. A cláusula não, isso não, exatamente. Sim, não é risco sim. não, isso é loucura, isso é outra coisa assim. Não, isso é... E ainda mais jogar na mesa como algo positivo, loucura, é insanidade da insanidade. Educado. Perfeito, Cássio. Mas eu já tinha voltado para a negociação, para dizer que é uma negociação que a gente nunca entendeu nenhum dos elementos dessa negociação. A chegada, os valores, os termos, as explicações, as defesas e agora a saída, tá? E por isso a gente cravou aqui e realmente vai ser difícil superar essa como a pior contratação da história do esporte. A gente aproveita, antes de fechar o vídeo, tá, para trazer as outras contratações das duas últimas temporadas. Eu vou começar pelas contratações desse ano, tá? A gente tem em ordem os 17 milhões em Rivera, hoje o titular do time, os 15 milhões em Carlos Alberto, afastado e emprestado na negociação com o Cuiabá. Detalhe, tinha que ser emprestado. Assim, depois do jogo do Ceará, claro, não dava mais. Emprestado para um clube de segunda divisão, de porte médio ali da segunda divisão. Pensa assim, o Cuiabá tá pegando um jogador emprestado que em janeiro o Sport enxergou como um jogador de 15 milhões de reais. Exatamente. O detalhe só, Cássio, aí é que uma espécie de triangulação ela continua a existir, né? Porque o Sport comprou Carlos Alberto ao Botafogo, Matheus Alexandre ao Cuiabá, jogadores com elos na negociação, e agora Carlos Alberto vai justamente para o Cuiabá, tá? O clube que vai abrigar esse atleta, tá? 12 milhões em Atêncio. Elogiamos a aposta e a ação do Sport no mercado. Eu ainda acho estranho a pouca utilização. A bola de Carlos Alberto, inclusive, foi de Atêncio, tá? A super bola que Atêncio deu para Carlos Alberto teve a frieza de dar uma bola para resolver o jogo no último instante. Matheus Alexandre por 9 milhões, tá?
que, como a gente já disse, veio do Cuiabá, clube que está recebendo agora Carlos Alberto. Matheus Alexandre foi afastado do Sport, não Via nota conseguiu nenhum oficial. clube, Via nota oficial. via nota oficial, não conseguiu nenhum clube e acabou reintegrado pelo técnico Daniel Paulista. Essas foram, Cássio, as contratações de novos jogadores para essa temporada, mas a gente ainda põe na conta, tá? Para essa temporada, a aquisição de Fabrício Domingues, que acaba de também ser emprestado por 4,5 milhões. Porém, aqui também achamos que, pelo que ele jogou, pelo valor envolvido, era uma ação de mercado correta. E o empréstimo já cobriria o valor da aquisição, né? Só Exatamente. empréstimo. Então, assim, como a gente falou, Fabrício mas Domingues... mas aqui a gente falou. Porque você... Veja, é mais fácil cobrir um investimento de 4 milhões e tal. Se ele tivesse custado 10, o empréstimo não ia cobrir nada, não. Assim, por isso que esses 15 de Carlos Alberto é chatinho para recuperar alguma coisa. Demais, tá? E aí a gente soma as 4 do ano passado, Cássio, quando o Sport era Série B, tá? 7 milhões em Gustavo Coutinho, emprestado, jogador no Curitiba. Possíveis 6 milhões em Barleta, esse valor não tem informações mais concretas sobre esse valor. Tá? Barleta, titular do clube hoje. 4 milhões em Romarinho, né, que era aqueles 2,5, mas já que ele continua no clube, possivelmente atingiu as metas contratuais. E, por fim, um reserva absoluto desde o ano passado. E, por fim, Thiago Couto, 1,9 milhão, também emprestado. Fred, eu tenho um que dado lista, aqui, hein? Um dado, Bruno Costa, que um torcedor do esporte que escuta a gente, ele faz uns dados, aí ele até me falou, conversou, ele mandou uma mensagem para mim hoje, que é um ponto interessante que a gente está falando dos percentuais dessas compras, tá? Coutinho, do maior, Coutinho, 70%, Fabrício Domingues, 60%, Romarinho, 80%, Thiago Couto, 50%, Matheus Alexandre, 70%, então, Rivera, 75%, Atêncio, 50% e Carlos Alberto, 60%. Então, para se ter uma noção, tipo, que todas essas compras, elas têm escalas diferentes, né? Assim, de quanto você está adquirindo o valor do jogador. E lembrando sempre que a Fred colocou essas aquisições, elas começaram na Série B, quando, na verdade, já foi o primeiro alerta, né? 7 milhões, o Gustavo Coutinho ali já chamou a atenção. Mas era o sinal do que viria na Série A, né? Exatamente, Cássio. Então, dessa forma, a gente passa por essas contratações e fecha esse programa que é, como a gente falou, assustador do início lá do anúncio da contratação de Carlos Alberto até esse seu empréstimo. E reforço, não é o último capítulo. Vou chamar de primeira passagem, porque não sei como o Sport vai realmente conseguir encontrar um destino melhor para o atacante. Agora é torcer para que ele, pela camisa do Cuiabá, comece a entregar resultados. Mas repito, sequer foi para um clube de Série B em que pudesse ter uma capacidade maior, né, de render em alto nível. Por exemplo, Goiás, Atlético Paranaense, Curitiba, tá? O Cuiabá é um time treinado por Guto Ferreira, que joga, está ali disputando o acesso, faz parte do bloco ali de 10, 11, 12 times que estão disputando acesso, mas que, sinceramente, acho que está longe de ser um palco para que Carlos Alberto consiga voltar a se valorizar no futebol. Esses 15 milhões o Sport não vai recuperar, mas pelo menos, sei lá, uma parte, 30%, 40% desse dinheiro, que acho muito difícil. Esse prejuízo é gigantesco e o prejuízo moral é pareia, viu? Assim, porque é um carimbo, assim, de incompetência em relação ao futebol, assim, de virar piada. Tatuagem. Carimbo lava e sai. Carimbo, lava e sai. Isso é o tipo de coisa que fica marcado, assim. Porque uma coisa importante, Cássio, o presidente, o vice-presidente, eles foram eleitos democraticamente e estão lá para tomar decisões como essa que tomaram. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Não tem nada a ficar dizendo,
tem que punir pessoalmente cada um, não tem nada disso. O cara foi eleito, futebol é risco. Tá? É uma pena só que tenha sido eleito para ter uma decisão tão fora da realidade do esporte. Porque algumas pessoas que falam, quando o cara erra desse jeito, devia tirar com o próprio dinheiro. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles estavam exercendo a função, tomaram decisões, tá? E as decisões, nesse caso, deram errado. Assim como, por exemplo, a venda de Pedro Lima, ele não, o presidente não ganha percentual. Então não tem que colocar nada para o aspecto pessoal, para a vida pessoal de cada um. Tá? Mas é avaliar cada um na sua função. Eu não sei, Cássio, se um pedido de desculpas, até pela retórica que foi falada, já seria algo, tá? Mas eu vou dizer o que você falou. O carimbo, para mim, é tatuagem. Que se pelo menos uma coisa a torcida tem direito e todos têm direito é de não esquecer. É de não esquecer. Porque algumas coisas não podem ser esquecidas. Não podem ficar dizendo, daqui a 10 anos, como foi lá a gestão de Yuri Romão? Não, foi campeão pernambucano, tá? Subiu o esporte. Eu vou dar um exemplo de outros presidentes. Arnaldo Barros, quando ele fala Corinthians e o Flamengo, aquela entrevista, Corinthians e o Flamengo vão se curvar ao esporte. Gustavo do B, quando disse que o esporte foi rebaixado, mas foi rebaixado com 10 milhões no banco, como se aquilo... como pagasse o rebaixamento, né? Atenuasse o rebaixamento. Luciano Bivar, quando interpretação muito equivocada da Lei Pelé, suspendeu a base do esporte que isso virou um problema durante alguns anos. Assim, todos eles refizeram seus momentos, continuam rubro-negros, acredito que é o caso de Yuri Romão também, mas tiveram seus feitos, tiveram seus problemas, mas são coisas que as pessoas lembram, assim, que ficam, tem os pontos positivos. Você pode colocar do véu. Começou a equacionar a dívida do esporte, pelo menos organizar a dívida do esporte. Luciano Bivar ganhou muitos títulos pelo clube. Você pode ter os teus pontos positivos, mas tem pontos negativos que ficam marcantes também. Esse caminha a passos largos para ser um desses, não o único, mas um desses de Yuri Romão. Vai dizer, o presidente comprou uma das maiores compras da história do esporte, um jogador que simplesmente ninguém fazia o menor sentido porque o esporte estava pagando tanto. Perfeito, Cássio. Para terminar, os 3 milhões em Lênis, você já consegue agora. Aí tu vai ter que obrigar ele lá na calculadora do Banco Central, né? Porque foi para converter, porque foi 3 milhões em 2015, né? É verdade. 10 anos depois, aquele dinheiro é quanto? Você demorou a digerir aqueles 3 milhões. Tá? E Lênis, com todos os problemas, foi um jogador no esporte muito melhor que o Carlos Alberto. E olha que não foi um bom jogador no esporte, mas foi muito melhor que o Carlos Alberto. É isso. Fechamos mais um Pocket, tá? E reforço o convite. Fiquem sempre atentos aqui ao nosso canal, à seção de vídeos. Eu sei que muitos são acostumados com as nossas lives e que as nossas lives geram cortes, mas a gente também faz vídeos inéditos, mais curtos, não tão curtos como esse, tá? Mas são conteúdos que chegam para vocês e chegam quase que diariamente, tá? Então, fique sempre vindo aqui na seção de vídeos, porque pode ter novidades, tá? E conteúdos como esse, que eu sei que você gostou tanto, que você assistiu até aqui, e aí a gente também pede para que você deixe essa curtida. Se você não se inscreve no canal, não conhece 45 minutos, é hora de fazer essa inscrição e dar uma ajuda para a gente. Crescemos até aqui sempre de forma espontânea, orgânica e contando com a ajuda de vocês. É dessa forma que a gente espera continuar. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.